Glória a Deus, aleluia. Paz do Senhor, todos os irmãos. Paz do Senhor, irmã Ana Cláudia, a irmã Rosana. Glória a Deus. Vamos dar continuidade à nossa aula. Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6. Nós estamos falando sobre o 7º selo. E hoje nós vamos falar sobre o 6º selo. Apocalipse 6, versículo 12 a seguir. Apocalipse 6, versículo 12 a seguir. Aleluia. E havendo aberto o 6º selo, a paz do Senhor, pastor Valderez, irmã Divani, e havendo aberto o 6º selo, a paz do Senhor, irmã Vanessa, irmã Elaine, paz do Senhor, e havendo aberto o 6º selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra, paz do Senhor, irmã Juliana, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, a paz do Senhor, irmão Rafael, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis e os grandes, os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam na caverna, e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e rochedos: cai sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem pode resistir ou subsistir? Amém? Paz do Senhor, irmão Elmo. Irmão, hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de quarta-feira. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe. Paz do Senhor, irmã Gessilene. Deus abençoe a irmã Ana Cláudia. Deus abençoe a senhora, tá? Deus tocou no seu coração. Deus possa estar multiplicando as suas finanças. Nós temos recebido, sim, né, a quantia que a senhora tem enviado, né? Graças a Deus tem ajudado a obra, né? E nós estamos orando para que Deus possa estar te abençoando também, multiplicando as suas finanças. Aquele que contribui na obra do Senhor, aquele que semeia na obra do Senhor, ele colherá. O Senhor, ele há de abençoar aquele que é fiel a ele, aquele que abençoa a obra dele. E eu creio que Deus vai multiplicar sobre a sua vida, tá? Que o Senhor possa te abençoar. E assim como a senhora disse, né, que o Senhor venha levantar mais pessoas, né, que para nos ajudar. A obra do Senhor é assim. Existem muitos que estão na obra com propósitos diferentes, né? Até usando a obra do Senhor como uma forma de enriquecer, ganhar dinheiro, mas nós, por causa disso, a gente não pode deixar de fazer a obra missionária. O nosso propósito é fazer missão, é ganhar almas, e que Deus possa te abençoar, né? Que Deus te abriu a sua visão para ver que o nosso intuito é fazer a obra do Senhor, é fazer missão. E o interessante é que, jazinho eu entro na palavra, mas o interessante é que a irmã não nos conhece, ela só conhece aqui pela live, né? Ela não conhece o trabalho de perto, não conhece a gente de perto, e o próprio Deus tocou no coração dela para que está ajudando, abençoando a obra. E às vezes muitas pessoas que nos conhecem, sabem da obra do Senhor,
sabe da obra do Senhor, sabe da necessidade, sabe da luta que nós temos enfrentado e conhece o caráter da gente, sabe que o propósito da gente não é ficar rico, e infelizmente deixa o coração ficar duro, endurecido para a obra do Senhor. Mas que Deus venha abençoar e levantar mais pessoas para nos ajudar na obra do Senhor. Amém? Vamos aqui para a palavra de Deus. Nós estamos falando sobre a Apocalipse, capítulo 6, versículo 12. Apocalipse, capítulo 6, versículo 12. Vai falar sobre o sexto selo. Apocalipse, capítulo 6, versículo 12. Vai falar sobre tanto que a gente vai falar de finanças um pouco, sobre abençoar a obra. As pessoas vão saindo da live. Eles a maioria, um bocado é de jeito. Mas é assim mesmo. Vamos lá. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro, como saco de cilício. Irmão, nós falamos sobre o primeiro selo, fala sobre o cavalo branco que representa o engano, a falsa religião, que é encabeçada pelos falsos profetas, falsos mestres, tudo falsos cristos, até mesmo falsos cristos existem. Eles estão ali tipificados no cavalo branco. Mateus capítulo 24 vai falar sobre isso, os falsos mestres, os falsos cristos, os falsos profetas. E depois vem o cavalo vermelho, que fala da guerra. Depois vem o cavalo preto, que fala da fome. E logo vem o cavalo amarelo, que fala da morte. Então, os quinto selo e o sexto selo, eles estão relacionados com o quarto cavaleiro, o cavalo amarelo. Amém? Presta bastante atenção no que nós vamos falar hoje. É uma continuidade da aula passada. Nós falamos que o quarto selo, que é o cavalo do cavaleiro amarelo, ele representa a morte que vem pela guerra. A morte, pode ser, a Flávia não vai assistir porque está bem, passando mal. No final daqui nós vamos estar fazendo oração por ela, amém? Glória a Deus. Então, o cavalo amarelo, ele representa a morte. O quarto selo fala de morte. O quinto selo vai acompanhar o quarto selo. O quinto selo fala das almas daqueles que foram mortos pela palavra. Aqueles que morreram pela palavra, pelo testemunho de Deus. O quinto selo vai falar dos mortos em Cristo. Amém? O quinto selo vai falar dos mortos em Cristo. O quarto selo fala da morte geral, do cavalo amarelo, que é a morte, que traz o inferno atrás. Porém, o quinto selo, quando ele é aberto, vai falar daqueles que morreram em Cristo, que morreram pela causa de Cristo e estão debaixo do seu altar e clamam, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo e dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Então o quinto selo fala daqueles que morreram em Cristo ou com Cristo. O sexto selo vai ser aberto e nós vamos olhar que isso aqui também vai representar a morte. Porém, não a morte dos que estão com Deus, que no quinto selo estão debaixo do altar, mas a morte daqueles que não servem a Deus ou não serviram a Deus, mas são ímpios,
pessoas que zombam, blasfemam de Deus, que rejeitam o sangue de Cristo e que rejeitam a palavra que nos dá a salvação, a palavra que nos dá livramento, a palavra que nos liberta, a palavra que nos transforma. Então eles rejeitaram esta palavra, eles rejeitaram a libertação de Jesus. Então, esse sexto selo está representando a morte do ímpio, a morte do incrédulo, a morte daqueles que não servem a Deus. Recapitulando, Apocalipse, capítulo 6, o quarto selo vai falar um cavaleiro que chama morte. No quinto selo você vai ver os mortos que morreram com Cristo. E o sexto selo você vai ver os mortos que morreram sem Cristo. Aqui está falando da morte das pessoas que morrem sem Cristo, sem Jesus. Pastor, então o senhor prova para nós na Bíblia. Nós vamos provar esta palavra na própria Bíblia. A Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 1, vai dizer assim, no versículo 14, e disse Deus, haja luminares na expansão do céu, para haver separação entre dia e noite, e seja eles para sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. Então, os luminares foram criados por Deus para o tempo, o sol para governar a lua para governar o dia, e a lua para governar a noite. E fez as estrelas, que também, juntamente com o sol e a lua, governam o tempo. Então, sol, lua, estrela, representa o tempo. Eles governam o tempo, eles denotam o tempo, eles mostram o tempo. Quando a Bíblia vai dizer que as estrelas do céu caíram sobre a terra, está falando, acabou o tempo. Quando a Bíblia diz que o sol se tornou negro, está dizendo que acabou o tempo. E quando a Bíblia diz que a lua tornou-se sangue, está dizendo que acabou o tempo. Amém? Irmão, não saia dessa live não, porque hoje nós vamos aprender algo muito poderoso da parte de Deus. É algo que às vezes nós não entendemos e compreendemos. Haverá grande tribulação? Sim. Haverá abalos na terra e no céu? Sim. Porém, em Apocalipse 6, não vai representar o que representa no resto do Apocalipse. Amém. Nós vamos orar pelo Odaí. No final da live nós vamos estar apresentando os irmãos que pediram oração. Amém? Então, olha aqui. Olha aqui. Apocalipse 6, versículo 14, versículo 13 vai falar que todas as estrelas caíram do céu. Ou seja, acabou o tempo. Mas se você olhar no Apocalipse 8, no versículo 12, isso aqui é só para quem tem a mente espiritual. A paz do Senhor, irmã Dulce, Helena. E o quarto anjo tocou a trombeta. Apocalipse 8, versículo 12. E o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a
terça parte da lua e a terça parte das estrelas, para que a terça parte do dia não brilhasse, para que a terça parte desses escurecesse, não brilhasse, e semelhante à noite. Olha, nós vamos orar também pela irmã Dulce, pela missionária Flávia. No final do nosso ensino, nós vamos orar pelos irmãos. Amém? Quando eu terminar, os irmãos recapitulam aí os nomes que a gente vai estar orando, a causa que nós vamos estar orando em nome de Jesus. Amém, irmãos? Olha aqui, presta atenção nisso aqui. Apocalipse 8 e 12 vai dizer que a terça parte das estrelas caíram, ou deixaram de escurecer, deixaram de brilhar. A Apocalipse 8, 12 vai dizer que a terça parte do sol escureceu. E Apocalipse 8, 12 diz que a terça parte da lua escureceu. Então, presta atenção. Não pode ser o mesmo sentido de Apocalipse 6 e 13, que chega antes. Apocalipse 8, 12 vem depois. Como pode que em Apocalipse 6 e 14, 13, todas as estrelas caem. Ou seja, todas as estrelas caem. E Apocalipse 8, 12, que vem depois, só uma terça parte das estrelas. E nem diz que cai, deixa de brilhar. O que isso quer dizer? Como é que em Apocalipse 6 e 13, presta atenção, acompanha o meu raciocínio que depois vocês vão entender. Como em Apocalipse 6 e 13, as estrelas caem. Em Apocalipse 8, 12, as estrelas estão todas no céu, apenas uma terça deixou de brilhar. Como pode? Se elas caem em Apocalipse 6 e 13, em Apocalipse 8 e 12, elas não deveriam nem estar no céu. Elas já deveriam ter caído. Como é que em Apocalipse 6, 13 e 14, o sol deixa de brilhar, escurece todo? Em Apocalipse 8 e 12, apenas uma terça parte deixou de brilhar. Como é? Como nós entendemos? Como é que o tempo acaba em Apocalipse 6, 13, em Apocalipse 8 e 12 ainda tem tempo? Ainda há tempo. Está abreviado, mas tem. É exatamente o que eu tenho dito. Apocalipse 8, 12, quando diz que um quarto do sol foi ferido para não brilhar, e a terça parte das estrelas escureceram, e a terça parte da lua também está falando sobre o princípio do fim da humanidade, de que a humanidade está perdendo, o tempo da humanidade está acabando, ou seja, está se aproximando o fim da humanidade na terra, da história na terra. Está falando que toda a humanidade agora, na terceira trombeta, que é em capítulo 8, do 10 ao 12, na terceira trombeta, está dizendo o tempo está acabando para a humanidade. Porque o sol já está apagando, porque a lua já está apagando, as estrelas estão apagando. Então aqui é um contexto geral, mundial, para os homens em geral que rejeitam Deus, para a humanidade em geral que blasfema de Deus, para os ímpios que perseguem a Deus e a sua igreja,
Deus está dizendo: o sol já está escurecendo, as estrelas estão apagando e a lua também está se apagando. O tempo para a humanidade está acabando. Lamastecai alabai. Rebanasturianda labai. Está acabando o tempo. O tempo está acabando. O tempo está se esvaindo. O sol já está se escurecendo. A lua está escurecendo. As estrelas estão apagando. Ou seja, sol, lua, estrela, que representa o tempo, já está acabando o tempo. Já está findando-se o tempo. Quem tiver que se limpar, que limpe agora. Quem tiver que se sujar, que suje agora. Quem tiver que crer, que creia agora. Quem quiser que se arrependa, arrependa agora. Quem quiser que viver, que viva agora. O tempo é agora, o momento é agora. É agora a hora de se arrepender. É agora a hora de se converter. É agora a hora de chorar aos pés do Senhor. É agora a hora de ser crente. É aproveitar o tempo. É remir o tempo. Porque o tempo está acabando. E a cada dia que passa você morre. A cada dia que passa você mais se aproxima da morte do que da vida. Então nós temos que aproveitar agora. Se Deus te chamar agora, para onde você vai? Se Deus te requerer agora, para onde tu vai? Se o teu acerto de conta com Deus for hoje, se Deus disser: é hoje que eu quero prestar conta contigo, para onde tu vai? O tempo está acabando. O sol está perdendo o governo. A lua está perdendo o governo. As estrelas estão perdendo o governo. Assim como o sol, e assim como a lua, assim como as estrelas, aleluia, eles têm, aleluia, autoridade sobre o tempo. Deus tem autoridade sobre eles. Deus está além do tempo. O tempo acaba, mas Deus não. O tempo acaba, mas o juízo de Deus não. O tempo acaba, mas o trono de Deus não. Labai. Remande calabasurianda labai. Riamande canta labasurianda labai. Riamanchuria maste canta labassuria. A hora é agora. A Bíblia diz: se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. Não endureça o teu coração. Porque o teu coração endurecido só faz mal para ti. O coração duro só te leva para baixo. O seu coração duro só te leva para baixo. O coração duro, obstinado, que não quer ser ademoestado, que não quer ser dirigido, que não quer ser discipulado, disciplinado, não quer aprender, não quer se submeter, só tem dores, só tem sofrimento. Ayamasterra. Se Deus toca em teu coração, é agora. Se Deus toca na tua alma, é agora. Se Deus fala contigo, é agora. Deus não precisa esperar que você entre em uma igreja para reconhecer a sua soberania. É agora. É agora.
Deixa eu voltar na palavra. Se no capítulo 8, no versículo 12, está falando da aproximação do fim do tempo. É isso que fala. Apocalipse 8:12 fala: o tempo está acabando. Mas em Apocalipse 6, versículo 12, está falando: o tempo acabou. Apocalipse 8:12 diz: o tempo está acabando. Apocalipse 6:12 está dizendo: o tempo acabou. Havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis um grande tremor de terra. Falando de cova. Falando de morte. Eu não quero te assustar, não. Eu estou só pregando a palavra. Eu não quero te assustar, não. Estou só pregando a palavra. Eu estou trazendo a revelação bíblica. Isso é bíblico. Isso faz parte da humanidade. Nós temos que aprender sobre isso. E havendo aberto o sexto selo, houve um grande tremor de terra. E o sol tornou-se negro como saco de silício. A Bíblia diz: haja luminares para governar tempo. O propósito do sol é iluminar, haja luminares. Só que o sol tornou-se negro, não ilumina. O sol tornou-se negro, não ilumina. O sol tornou-se negro, não ilumina. Está falando que o sol que era para governar o tempo não está mais governando. Por quê? Porque acabou o tempo. Apocalipse 8:12 fala: está acabando o tempo para toda a humanidade. Apocalipse 6:12 está falando sobre a morte dos ímpios. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como silício. Ou seja, quando o ímpio morre, o sol escurece para ele. Quando o ímpio morre, o sol deixa de brilhar sobre a vida dele, particular. Porque às vezes nós nos preocupamos com o arrebatamento da igreja, mas nós não preocupamos com o nosso arrebatamento pessoal. Porque o crente passa por 2 arrebatamentos. A vida do crente é uma vida de 2 arrebatamentos. Nós temos que preparar para o arrebatamento do corpo, que é o arrebatamento que Jesus vem. Aonde o nosso corpo abatido será conforme o seu corpo glorioso. Aonde o corpo corruptível se tornará incorruptível. Aonde o corpo mortal se tornará em um corpo imortal. Esse é o arrebatamento do corpo. Mas há também o arrebatamento da alma, que é na morte. Quando morremos. Porque ao homem está ordenado morrer uma vez. Depois disso, segue-se o juízo. Depois disso, segue-se o juízo. Ao homem está ordenado, ordem, morrer uma vez. Depois disso, segue-se o juízo. Então, o arrebatamento da alma. Quando o nosso corpo tomba, a nossa alma é eterna. E ela vai agora colher
O apóstolo Paulo fala: quem planta na carne vai colher na carne. Quem planta no espírito vai colher no espírito. A alma tombou na terra, ela vai seguir agora uma jornada eterna. Ela vai seguir uma jornada eterna. Ou ela vai para a luz, ou ela vai para as trevas. Eu falei na aula passada sobre Lázaro, em Lucas 16, que a Bíblia diz que morrendo Lázaro, foi levado pelos anjos. E morreu o rico, e ele estava no Hades, ou inferno, atormentada. A irmã Ana Cláudia já é uma obreira já. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe. Vamos lá. Então, olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. A alma do justo é levada pelos anjos. Quando quando é martírio, quando ele morre pela causa, ele vai para debaixo do altar. Quando ele morre, ele vai para o paraíso. Quando ele morre de causa natural, ele vai para o paraíso, aonde Jesus disse ao ladrão, Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Glória a Deus. Agora continua com esse costume aí. Então, há dois lugares. Os mártires vão para debaixo do altar. Quem são os mártires? Que morrem por não negar a fé, que morrem por manter o testemunho de Cristo, sofrem perseguições. Esses são os mártires. Eles vão para debaixo do altar. Agora, aqueles que morrem em uma enfermidade comum ou de velhice, sem perseguição, esses vão ao paraíso, aonde Jesus levou o ladrão da cruz. Mas peraí, mas o ladrão morreu matado na cruz como Cristo, mas ele não morreu como mártir, porque ele não morreu defendendo o reino, ele morreu pelos seus próprios pecados. Por isso ele vai ao paraíso, porque foi salvo na última hora. Amém? Então há dois lugares no céu. Há o lugar dos mártires, debaixo do altar, e há o lugar dos crentes normais, se é que eu posso chamar os crentes normais, que é no paraíso. Então há o paraíso e há o altar, debaixo do altar e o paraíso. Porém também há o lugar para aqueles que morreram sem Cristo. Capítulo 6, versículo 12 de Apocalipse vai falar sobre a morte do ímpio. E havendo aberto o sexto selo, houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como um saco de silício. Quando você morre sem Cristo, o céu, você vai ver o céu se escurecer sobre a sua vida. Quando você tomba na terra, e eu estou falando isso por revelação, porque ninguém morreu e voltou para falar. Eu estou falando pela revelação do Espírito, pela palavra, e da palavra pelo Espírito. É uma revelação de Deus baseado na palavra, mas que Deus nos revela no Espírito. E Deus está me dando autoridade para dizer como é que é a morte do ímpio. Deus está me dando autoridade para pegar esse texto e colocar na morte do ímpio, porque na verdade é isso que Deus quer passar.
Ele não está falando de pessoas vivas que vão gritar aos montes, mas ele está falando de pessoas cujas almas perderam o corpo tombado, que morreram e olhou para o céu e não tinha sol, e não tinha lua, e não tinha estrela, e Deus estava dizendo: acabou o tempo. Banaya manjuria basteha. Turabande casturia bande canta labai. Nianjuria bande calasturia badaste rebasto. Riabanduria bandaraste calanchuria andarabai. Niribidiki anjuria mandarabanjuria andalabai. Quando ele procurar o tempo, não tem tempo. Acabou o tempo. Findou-se o tempo. Eu lembro daquele homem que colheu mais do que ele colhia e disse: alma, folga-te, come e bebe, porque o que tu tens dá para muito tempo. Se alegra no celeiro, no tamanho do celeiro, se alegra. Oh, minha alma, folga-te. Oh, minha alma, louco. Hoje pedirão a tua alma, hoje pedirão conta da tua alma, e o que tu tens para quem ficará? A tua riqueza ficará para quem? O teu carro do ano ficará para quem? A tua casa nova ficará para quem? Não que isso seja pecado. Mas tem gente que vive só para sua alma. Os pedirão a tua alma. E o que tu tem para quem será? Radá, libasteka, stekamancho, staka stokamaha, sneneka storeba. Deus está dizendo para mim assim, ó, eu estou nessa palavra. Stekamaнаsto reba. Estou sentindo Deus. Snekanto komanarasuria. Stamasto kamanahaya. Você sabe o que Deus está dizendo para mim? Nós temos que pregar mais sobre céu, inferno, morte, vida, vida eterna, morte eterna. A gente começa a falar essas coisas, as pessoas vão começando a sumir da live. É porque os crentes não têm mais o costume de ouvir isso. Os crentes não têm mais costume de ouvir a verdade. Os crentes não têm mais costume dessas coisas. Hoje é só vitória, só vitória, só vitória. Hoje é só bênção, só bênção, só bênção. Nós estamos embriagados com a modernidade. Nós estamos embriagados com as coisas da terra. Nós estamos embriagados com as coisas do mundo. Você sabe o que o escritor, o homem mais sábio da Bíblia, chamado Salomão, disse? Você sabe o que Salomão disse? Melhor é ir a um velório do que uma festa. Você sabe por que Salomão disse isso? Porque no velório você reflete. Porque no velório você reflete sobre a sua vida. O que você vai fazer com a sua vida. Irmão, aproveita mais o resto de vida que você tem. Plante para a eternidade no resto de vida que você tem. Se envolva com as coisas eternas, com o resto de vida que você tem. Labassuriano, porque o tempo está acabando. Busca mais a Deus. Não fique se embaraçando com as coisas dessa terra.
não fica se afadigando com as coisas dessa terra. Claro, enquanto nós estivermos na terra, nós temos nossas responsabilidades sobre coisas na terra, mas deixa eu te falar, não embriaga com as coisas boas da terra, e também não se sufoca com as coisas más da terra. Envolva com Deus, porque Deus resolve problemas da terra. Quando nós buscamos ao Senhor como solução da nossa vida, Deus resolve os nossos problemas da terra. Não deixe de servir a Deus por causa das coisas. Deixe de servir as coisas por causa de Deus. Se tiver 3 dias de vida, envolva no céu. Se tiver 3 meses de vida, envolva com o céu. Se tiver 3 anos de vida, envolva com o céu. Se tiver 30 anos de vida, envolva com o céu. Por quê? Porque o céu é o único que pode nos recompensar. Eu olho a tristeza, a angústia, e havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis um grande tremor, e o sol tornou-se negro como silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como uma figueira lança de si os figos verdes, abalada por um vento forte. Isso é morte. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, versículo 15, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas, e nas rochas das montanhas, e dizia aos montes, e aos rochedos, caia sobre nós, escondei-nos daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro. Chamando Casterra, Ribas de Calabai, Riabancho Rebas de Calabai, ricos, reis, grandes, ricos, reis, grandes, tribunos, poderosos, livres, servos, são nada diante de Deus. Nada, nada. O dinheiro não tem poder na eternidade. Riqueza não tem poder na eternidade. Fama não tem poder na eternidade. Beleza física não tem poder na eternidade. Todos se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Temor, como Adão, o dia que ele pecou, que Deus diz: no dia que tu pecar, tu vai morrer. Tu vai morrer. E ele pecou. E quando Deus veio, ele correu. Morreu. E disse: montes caiam. Olha aqui, irmão, olha aqui, presta atenção na revelação da palavra. Versículo 13. Versículo 13. Versículo 14. E o céu retirou-se como um livro. Fala do céu. Ó, acabou o céu. Não tem céu para eles. O céu retirou-se como um livro. Ou seja, na morte o céu some. Acabou. Acabou a oportunidade. Está entendendo? Quando o ímpio morre, morre sem Cristo, sem aceitar Jesus, sem confessar Jesus,
ele vai ver primeiro, ele vai ver o sol escurecer, ele vai ver a lua tornar sangue, ele vai ver as estrelas caindo, e ele vai ver o céu se enrolando como um livro. Ou seja, quando o céu se enrola para ele, está dizendo, acabou a sua oportunidade de vir para cá. Acabou-se a sua oportunidade. Acabou o tempo. Acabou a oportunidade. Não tem mais oportunidade. Ao homem está, eu já disse, ordenado morrer uma vez só. Não tem reencarnação. Não tem purgatório. Ao homem está ordenado morrer uma vez. Aqui é o lugar. Aqui é o tempo, é aqui que eu escolho, é aqui que eu quero ou não quero, é aqui que eu decido o meu caminho, é aqui que eu decido a minha vida, é aqui que eu decido para onde eu quero. E não é somente em falar eu quero ir para o céu, é colocar o meu comportamento de acordo com a minha vontade. Porque tem muita gente que com os lábios diz eu vou para o céu, mas as suas atitudes é de quem não quer ir para lá. É aqui. Deuteronômio 30, versículo 19. Eu coloco diante de ti em vida. Não é depois da morte. Depois da morte você não tem escolha. Depois da morte você só desfruta do que você escolheu aqui. Depois da morte você desfruta de gozo e alegria eterna, vida eterna, ou de tormento, vergonha, desprezo, sofrimento eterno. A hora é agora. O tempo é agora. Deuteronômio 30, 19. Eis que eu componho diante de ti a vida e a morte. E eu te aconselho, escolha, pois, a vida. Escolha, pois, a vida. Então eu escolho vida e morte agora. Eu quero ir para o céu, me comporto como um morador do céu. Eu quero ir para o inferno, eu vou me comportar como quem vai para o inferno. Não é eu falar eu vou para o céu. Não é eu cantar dizendo ainda bem que eu vou morar no céu. Não é assim. É me preparar, é me ajeitar, é me arrumar, é colocar a minha vida em dias. É colocar a minha vida no altar do Senhor. Raia maçô. Rianda labai. Recho kebiasa. Riamanda labai. Demanda a Súria. O céu acabou. O céu enrolou, morreu, acabou. E tem uma coisa gostosa, irmão. E tem uma coisa gostosa aqui, ó. Depois que o céu se enrolou para alguém, para você, não tem esse negócio de culpar pastor, não tem esse negócio de culpar a igreja. Ah, porque eu não ia na igreja, porque não sei o que, não sei o que. Não tem desculpa, é particular. Rejeitou a palavra, acabou. Não viveu de acordo com a palavra, acabou. Eu quero estar sentado diante do trono. Eu quero estar sentado com Cristo no trono. E eu desejo que todos aqueles que congregam conosco, que já passaram, que vão chegar, estejam também assentados no trono, não diante do trono, mas se tiver alguém que brincou com Deus na terra, que não valorizou o sangue derramado, que não valorizou as graças de Deus concebidas sobre a sua vida, e estiver diante do trono sendo julgado, não vai ter esse negócio, foi por causa do pastor, foi por causa da igreja, foi porque eu não tive apoio. Se todos nós precisássemos de apoio. O céu não é creche. Deus não é babá. Aquele que quiser ir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a tua cruz e siga-me. Cresça. Amadureça. Deixa de charme. Para de maturidade.
Para de ficar falando, tocando em igrejas, em pastores, como desculpa de não congregar. A salvação é individual. Lavasto tekabá, rabasto kamaya, ramanasto riabá. Acabou. Chega. O céu foi enrolado. Eu queria ir para lá, não pode. Foi enrolado. Acabou o acesso. É igual o dia que Noé entrou na arca, a porta esteve aberta 7 dias, ninguém entrou. Depois que fechou a porta, acabou o acesso. Chega. O tempo acabou. Fechou a porta, acabou. A hora é agora. Só quem é espiritual vai entender isso aqui. 6:14. É isso aí, irmão. Eu gosto de pregar para os irmãos da igreja que eles têm um couro grosso. Tem esse negócio de passar a mão na cabeça de ninguém mesmo, não. Esses dengozinhos não vai para a igreja, não vai para o céu. Esses dengozinhos que não gostam, o pai açoita aquele que ele ama. Né? Então nós temos que pregar a verdade mesmo. Ainda bem que nós temos couro de jacaré. Apocalipse 6:14. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Vamos ler de novo? E o céu retirou-se como um livro que se enrola. Misericórdia, tem gente que tem cor de anta aí. Glória a Deus. Anta também aguenta. E todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Escreve aí, só quem está ligado, escreve aí, removidos do seu lugar. Escreve aí. Quando 5 pessoas escrever aí, removidos do seu lugar. Põe assim, os montes foram removidos do seu lugar. Escreve rapidinho. Os montes foram removidos do seu lugar. Eu estou terminando já. Removido do seu lugar, uma pessoa. Os montes foram removidos do seu lugar. Apocalipse 6:14. É importante, irmão. Não só de mandar escrever, não, mas é importante. Apocalipse 6:14. Montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Os montes foram removidos do seu lugar. 3 pessoas. Os montes foram removidos do seu. Os montes foram removidos do seu. Quatro pessoas. Os montes foram removidos do seu. Vamos ler o versículo 16. Qual é o lugar dos montes? Terra. Qual é o lugar dos montes? Terra. Vida. E eles foram removidos do seu lugar. Da onde? Da terra. Da vida. Os montes foram removidos do seu lugar. Da onde? Do lugar que eles devem estar na terra. Todo mundo colocou. O versículo 16. E dizia aos montes e aos rochedos:
cai sobre nós, e escondei-nos daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Meu Deus! O 14 vai dizer que os montes foram removidos do seu lugar. E no 16 está dizendo que os reis, os grandes, os ricos, tribunos, poderosos estão orando aos montes. Não orou a Deus, está orando aos montes. Mas como é que eles vão orar aos montes se os montes foram removidos do seu lugar? Porque eles também foram removidos do seu lugar. Os montes foram removidos do seu lugar. E no versículo 16, eles estão orando aos montes, ou seja, eles estão no mesmo ambiente em que os montes estão. Ó, tem gente entendendo aí, ó. Se o monte foi removido do seu lugar, ou seja, de uma dimensão para outra, e eles estão orando aos montes, eles também estão na mesma dimensão dos montes. E só pode estar na mesma dimensão dos montes se eles também estiverem sido removidos do seu lugar. Então os homens estão orando aos montes que foram removidos do seu lugar, porque eles também foram removidos do seu lugar. E o que é remoção do seu lugar? O que é Deus me remover do meu lugar? É me tirar dessa vida para outra vida, para outra dimensão. Está falando de morte. Porque o monte é tirado dessa dimensão para outra dimensão. Os homens são tirados da dimensão para outra dimensão. Me prova, porque ele dizia, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono. O ímpio só tem uma forma de ver o rosto de Deus ou de contemplar a presença de Deus. Só uma. Como? Na morte. Quando ele morre, ele é tirado dessa dimensão e indo para outra, a alma dele vai para outra dimensão de escuridão, porque o sol se escureceu, porque a lua tornou sangue e o céu se enrolou como um livro, ele vai para outra dimensão e a primeira face que ele vai ver é de Deus. Mas não é o amor de Deus, porque na outra dimensão não tem o amor de Deus para quem não aceitou ele aqui, a ira de Deus. Ele dizia, montes e outeiros, caiam sobre nós e nos esconda da face daquele que está sentado no trono. Ou seja, quando nós morrermos, nós vamos ver a face de Deus. Se nós morrermos com Cristo, nós vamos ver a face do amor, da misericórdia, da bondade, da graça, da luz, do gozo eterno, da alegria eterna. Nós vamos ver essa face. Agora, se nós morrermos sem Cristo, nós vamos ver a face da ira do Cordeiro. Tem gente que tem medo do diabo. Tem gente que tem medo de gente, de pessoas. Mas não teme a Deus. Eles vão dizer, esconde-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Não permita que na sua morte você veja a ira de Deus. A ira de Deus. Não morra, não espere o tempo de ver a ira de Deus. Para quem é salvo, a ira de Deus está na cruz de Cristo. Jesus bebeu o cálice da ira de Deus que nós merecíamos. Quem aceita Jesus, ele é imune da ira de Deus, porque a ira de Deus já foi derramada em Cristo para quem é salvo.
Então nós estamos imunes, livres da ira de Deus, porque ela já foi derramada em Cristo, já aceitamos a Cristo como Salvador. O apóstolo Paulo diz, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, estou livre da ira. Mas aqueles que rejeitaram a morte de Cristo, aqueles que rejeitaram a Cristo, que tomou a ira de Deus sobre nós, vão receber não a ira de Deus, mas a ira do Cordeiro, que é a ira de Cristo. O Cordeiro nos livra da ira de Cristo. Mas se nós rejeitarmos o Cordeiro, nós vamos receber a ira do Cordeiro. Só vou terminar, só vou pontuar duas coisas que eu não posso deixar para trás. O sol se tornou negro, versículo 12. O sol se tornou negro, acabou o tempo. E a pessoa vai viver agora nas trevas eternamente. O sol tornou negro. E por que acabou o tempo, o sol está negro e haverá agora desprezo eterno? Por causa, quando ele vê que o tempo acabou, que o sol está negro, que ele vive em escuridão, ele vai olhar para a lua. E a lua vai tornar-se como sangue. É Deus dizendo através do sol, o tempo acabou. Haverá trevas para ti. E por que haverá trevas sobre ti? Olha para a lua está pregando, por causa que você rejeitou o sangue. Olha a causa das trevas, a rejeição do sangue. O sol está negro, o tempo acabou, a lua está vermelha de sangue. Labaste calabaia, rebande canta labaia. Por que a lua está vermelha de sangue? Está dizendo assim, ó, você perdeu a oportunidade de ser lavado pelo sangue de Jesus, de ser limpo pelo sangue de Jesus, de ser livre pelo sangue de Jesus, de ser liberto pelo sangue de Jesus. Aí, quando eles olharem para o céu vai enrolar como um livro. É Deus dizendo, você perdeu a salvação. Você perdeu o céu. E o céu vai enrolar como um livro. Naquela época os livros eram enrolados. Você perdeu o céu, por quê? Porque você desprezou o livro. Então na morte do ímpio, Deus prega. E explica para ele o porquê que ele não vai ser salvo. Primeiro pela lua, rejeição do sangue. Depois pelo céu, rejeição do livro. Amém? Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a sua causa, sua casa. Deus te guarda, Deus te livra. Amém? Os irmãos for orar, ora por nós, tá? Amanhã nós vamos lá para Niquelândia. Os irmãos Niquelândia. Amanhã nós estaremos aí em nome de Jesus. Domingo é a inauguração da nossa igreja aí, né? Eu creio que Deus vai fazer uma obra poderosa aí. Em Niquelândia, dia domingo, tá? Os irmãos de Niquelândia vão aí convidando o povo, tá? Irmã Juliana já vai convidando o povo aí. Nós estaremos aí domingo com a inauguração da igreja, se Deus quiser. Outra coisa que eu quero falar, né? Eu esqueci, orar pelos doentes, os enfermos, as pessoas que pediram oração. A irmã Dulce pediu oração, eu não lembro por quem, né? Aqui a gente vai esquecendo, mas a gente vai orar. Eu acho que é o esposo dela. Nós vamos orar pela missionária Flávia que está enferma. Vamos orar pela missionária Flávia que está enferma. Vamos estar fazendo oração agora. Amém, irmãos? Soberano Deus e eterno Pai,
Pai querido, amado, bendito, santo, poderoso, nós queremos, Senhor, apresentar, ó Pai, as vidas diante de Ti, pedindo ao Senhor que o Senhor possa, meu Deus, estar abençoando. Abençoa a missionária Flávia, toma tua filha nas tuas mãos, vai repreendendo toda enfermidade, todo mal, vai visitando o sangue, vai visitando, Senhor, cada veia, os ossos, vai visitando da planta dos pés ao alto da cabeça, vai sanando, Senhor, toda enfermidade maligna, Senhor, toda obra do mal contra a vida dela, meu Deus, que ela venha testemunhar o milagre, a bênção e a vitória, lançando por terra toda seta enviada, lançada contra a vida dos teus filhos, Senhor, ali, meu Pai, Niquelândia, vai dando vitória, vai guardando, vai livrando todo mal. Abençoa, Senhor, o esposo da irmã Dulce, Senhor, Jesus querido e amado, cubra ele com teu sangue, meu Pai, a família dela, a vida dela, Senhor, confirma, Senhor, a bênção e a vitória, que o Senhor venha repreender todo mal, todo laço, Senhor, venha abençoar a vida dela, o exame, Senhor. Deus, que o Senhor possa, meu Pai, estar determinando, ó Deus, a bênção e a vitória, que ela venha ser abençoada, Senhor, toda a sua casa e família, em nome de Jesus. Amém. Amém? Segunda-feira estaremos aqui de volta com mais um Almoçando a Palavra. Amém? Nós vamos estar falando em Apocalipse, capítulo 7. Apocalipse, capítulo 7. Segunda-feira nós vamos falar sobre anjos. Amém? Angelologia. Anjos. Nós vamos falar um pouco sobre anjos. Amém? Deus te abençoe. Deus te guarde. Deus te livre. Deus te proteja. Deus te ajude e te dê vitória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém e amém.